em nome de Jesus. Abra aí, você que trouxe sua Bíblia. Se você não trouxe, provavelmente também vai estar aqui no telão. E vamos juntos ler essa noite. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que deve dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando vocês falarem e direi a vocês o que falar, o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na sua mão esta vara, com ela você fará os sinais milagrosos. Fecha a Bíblia, fecha os olhos, vamos orar. Pai, aqui está a tua palavra. Mais uma vez, o Senhor nos concede a graça, o privilégio de estarmos reunidos como igreja para cultuar o teu nome, para aprender um pouquinho mais a teu respeito, para ouvir a tua voz, para sermos ensinados, ministrados. E nesse momento nós tomamos posse do poder e autoridade que tu nos concede como ministros do Evangelho, e paralisamos tudo aquilo que age no reino do Espírito para trazer perturbação, sonolência, confusão, toda a estratégia do inimigo para roubar a semente, Senhor, seja cancelada. Que todos que aqui entrarem e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais possam receber o maná de hoje, a direção de hoje que tu tens para cada um de nós. Acampa aqui os teus santos anjos e que eles estejam cooperando, Senhor, com o andamento desse culto, para que o nome de Jesus ele seja mais uma vez glorificado. Que acima da nossa vontade, Senhor, a tua vontade, boa, perfeita e agradável, venha se estabelecer. Surpreenda-nos aqui esta noite e nos permita sair daqui, Senhor, jubilantes, contando os teus grandes feitos, a família, os amigos e aqueles que ainda o Senhor colocará em nossa frente. Toma o teu lugar de honra nesse altar. Pai, eu te convido, toma o teu lugar aqui, e que o Senhor possa me auxiliar, mais uma vez, para fluir dentro do propósito que o Senhor tem comigo nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Esse texto que nós lemos vai retratar a fala de Deus com Moisés. E Moisés, ele nasce em um período muito difícil. Dentro do povo do Egito, nessa época, estava acontecendo algo terrível. Um dos maiores genocídios que já aconteceram se estabelece justamente nos dias que Moisés ele nasce. A Bíblia vai dizer que Faraó, o líder principal da nação do Egito, ele estava com medo do grande crescimento do povo hebreu. O povo hebreu havia chegado naquele reino, naquele país, há uns anos atrás. 70 almas entraram naquele país. Ali entrou Jacó, seus filhos, por meio de José. Os anos se passam
e Israel, o povo hebreu, ele cresce, ele se multiplica, ele está grande. Há muito povo hebreu naquele momento ali. E Faraó, ele começa a ficar com medo. Ele começa a olhar para os lados, ele começa a olhar para o arraial do povo hebreu e começa a ver: meu Deus, eles estão crescendo, eles estão se multiplicando. E isso trouxe um medo ao coração de Faraó, porque ele começou a pensar: e se esse povo se rebela? E se esse povo se levanta contra nós? Eles já são muitos, talvez eles consigam nos dominar, consigam fazer algo contra nós. Então Faraó, ele tem uma estratégia maligna, uma estratégia diabólica. Ele decide: vou mandar matar todo menino que nascer, pois assim eu estarei inibindo o crescimento desse povo. E ele chama as parteiras do povo hebreu e dá uma ordem para elas, dizendo: quando vocês forem auxiliarem as mulheres hebreias a darem à luz, se elas derem à luz um menino homem, eu quero que vocês matem essa criança ali mesmo, no nascimento. Porém, se for menina, deixa que viva. Então Moisés, ele nasce nesse período, e estas parteiras, por serem mulheres tementes a Deus, elas não obedeceram Faraó, elas obedeceram ao Senhor, e elas então não mataram, não sacrificaram aqueles meninos que estavam nascendo. E nessa época então nasce também Moisés, esse que foi um grande líder, um grande libertador do povo de Israel. Ele nasce nesse período. Porém Faraó descobre que as parteiras não estavam obedecendo o seu comando, e ele dá uma ordem, ele dá um decreto, ele diz assim: todos os meninos devem ser lançados no Nilo, para que morram afogados. Então nesse período, dentro daquele arraial do povo hebreu, a Bíblia diz que houve um choro muito alto, um choro das famílias, dos pais, das mães, chorando a morte dos seus filhos. Você imagina, você tem um menino, 3, 4 meses de idade, ou até menos, e você mesmo, você pai, você é obrigado a lançar o seu filho nas águas para morrer. Então houve um choro muito alto dentro do arraial do povo hebreu, fruto desse acontecimento. Porém a Bíblia vai dizer que os pais de Moisés, eles não lançaram o menino no rio, eles guardaram o menino em casa, eles esconderam o menino. Mas quando Moisés ele atinge 3 meses de idade, começou a ficar difícil de esconder o menino, de ocultar o menino. Até 1 mês, 2 meses, a criança, você consegue guardar o chorinho dela, você consegue ocultar ela. Mas depois ela começa a chorar mais alto, não é assim? Não é verdade? Então ficou difícil eles esconderem o menino. E eles têm uma ideia: vamos fazer um cesto de junco, de uma das plantas que ali tinha naquela época, plantas que nasciam próximo ao rio Nilo. E eles fazem um cesto de palha, um cesto de junco, e eles pegam e betumam aquele cesto por dentro e por fora, para deixar o cesto impermeável. E eles vão até o rio Nilo, e na margem do rio, não era nas águas correntes, na margem, aonde já havia água, mas havia juncos, havia plantas, a irmã de Moisés, ela larga aquele berço, aquele cesto, com Moisés ali dentro. E ela sabia que naquele momento descia a filha de Faraó para se banhar. Provavelmente o rio era um rio saudável e bom de se banhar. Então ela desce para tomar o seu banho, juntamente com as suas serviçais, as suas ajudantes. E quando ela está tomando o seu banho, o menino chora. E as serviçais, então, elas ouvem o choro, elas acham o berço, o cesto, e trazem para fora. E olham e percebem que ali estava um menino, filho das mulheres hebreias. E elas vão até a sua senhora: olha para mim. E dizem para ela: achamos esse menino, é filho dos hebreus.
E a menina, a moça, a filha de Faraó, ao ver o menino, ela sente misericórdia, compaixão do garoto, e ela então não permite matá-lo. Nesse momento estava próximo a ela a irmã de Moisés. Ela estava assistindo tudo, ela estava de longe a observar o que iria acontecer. E quando ela viu que a filha de Faraó teve misericórdia, ela se aproxima e ela começa a conversar com ela, dizendo: eu quero dar uma ideia para você. Esse menino ainda é moço, ainda é pequeno. Quem sabe você não chama uma mulher hebreia para ser mãe dele, para amamentá-lo, até ele pegar corpo, até ele crescer um pouco, e depois então você leva ele para criar como seu filho. Então ela achou muito boa aquela ideia, e nesse momento Moisés, ele é entregue novamente para a sua própria mãe. Ele é criado pela própria mãe, a própria mãe de Moisés o amamenta. Mas quando o menino alcança uma estatura suficiente para ali ser desmamado, retirado do meio da família, então Moisés é levado agora para o palácio, para ser criado como um filho da filha de Faraó. Os anos passam, Moisés já está adulto. Em determinado dia ele sai do palácio, ele quer dar uma volta, ele quer ver os seus irmãos, pois ele sabia, muito provável, ele sabia que ele não era filho legítimo da filha de Faraó, que ele vinha da linhagem do povo hebreu. Então ele vai visitar, ele vai até o arraial, até o local onde moravam os seus familiares, os seus irmãos de sangue. E quando Moisés ele chega, ele vê uma cena, ele vê um egípcio maltratando um hebreu. E quando ele vê essa cena, o sangue lhe ferve, ele fica irado. Quem de vocês aqui já presenciou uma briga? Principalmente envolvendo um familiar seu, como você fica? Qual é o sentimento que brota no seu coração quando você vê alguém maltratando alguém que faz parte da sua família? Surrando, maltratando. Moisés se ira, e Moisés nesse momento ele se lança contra o egípcio e o mata. Não sabemos se com as próprias mãos ou algum artefato, não sabemos, mas a Bíblia diz que ele mata aquele homem, e ele o enterra na areia, e volta para o palácio. Passado alguns dias, Moisés sai de novo, e vai novamente ao meio do seu povo, do arraial dos hebreus. E ali ele vê dois hebreus agora, discutindo entre eles. Moisés não sabia o motivo, mas eles estavam brigando entre eles. E Moisés ele tentou interferir, tentou dizer para eles: não briguem, por que vocês estão fazendo isso? E um daqueles homens que ali estava, olha para Moisés e disse assim: quem instituiu você juiz? Quem instituiu você chefe sobre nós? Você quer fazer o que fizestes com o egípcio? Quer nos matar também e nos esconder na areia? Como Moisés fica nesse momento? Ao saber que o crime dele estava descoberto, fica acuado, fica com medo, fica pensativo. Se Faraó descobrir, provavelmente ele vai mandar me matar. Passam os dias, quem fica sabendo que Moisés havia matado um egípcio? O próprio Faraó. E Faraó ele declara abertamente: Moisés, eu vou te matar. Moisés fica com medo e foge. Ele consegue escapar, e ele vai para uma terra chamada terra de Midian, e ali ele começa uma nova vida. Ali ele se casa, ali ele tem filhos, ali ele se transforma em um pastor de ovelhas. A Bíblia nos relata que Moisés ele tinha aproximadamente 40 anos quando isso aconteceu. E passado 40 anos de Moisés ali ajudando a cuidar de ovelhas, casado, com família, com filhos, vivendo uma nova vida, uma nova realidade, algo acontece.
Ele estava pastoreando, levando as ovelhas do seu sogro de um local para outro, e ele viu uma cena que lhe chamou a atenção. Ele viu algo diferente. Ele viu um arbusto que estava pegando fogo. A Bíblia chama esse arbusto de sarça, e nós cantamos aqui essa noite sobre a sarça. E Moisés, ele viu aquela cena, e ele viu que havia fogo em volta da árvore, daquele pequeno arbusto, mas o fogo não queimava ela, não se consumia, e aquilo chamou a atenção dele, e ele começou a se dirigir para ver de perto aquela realidade. Quando Moisés chega a uma certa distância daquela sarça que estava pegando fogo, a Bíblia diz que uma voz saiu de dentro da sarça. Quem estava falando ali? Próprio Deus. Deus havia descido na terra. Deus estava ali, como um fogo consumidor sobre uma sarça. E Deus fala com Moisés, e a primeira coisa que o Senhor diz para Moisés é: tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar aonde você está pisando é terra santa. O que significa? Deus estava dizendo para ele: Moisés, até hoje a tua caminhada foi de uma forma, porque pés fala de caminhada, calçados fala de pés e caminhada, e o Senhor estava dizendo para ele: até hoje você andou de uma maneira, mas a partir de agora eu preciso que você comece a andar de uma maneira diferente. Quando nós vamos para a presença de Deus, quando Deus nos chama, quando nós temos um encontro com Deus, uma das coisas que precisa acontecer é a sua forma de andar precisa mudar. Precisa mudar. Você já não pode ter mais os mesmos hábitos. Você já não pode ser a mesma pessoa que você era antes. Você precisa mudar. Todo aquele que tem um verdadeiro encontro com o Senhor, ele começa a mudar de vida. Então Moisés tira as sandálias e se aproxima, e ali o Senhor se revela a ele. Aquela voz começou a dizer: Moisés, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. É muito provável que Moisés já havia ouvido falar do Deus dos seus pais, mas ainda não tivera uma experiência com o Deus dos seus pais. Então, querido, muitas vezes nós estamos apenas ouvindo falar de Deus, mas Deus, ele não quer que você pare apenas na esfera de ouvir falar a respeito dele. Deus, ele quer nos conceder uma experiência com a sua presença. E o Senhor se revela e começa a dizer para Moisés: Moisés, eu desci à terra, porque eu estou ouvindo o clamor do meu povo, eu estou ouvindo o gemido do meu povo. Nesse período, o povo hebreu, o povo de Israel, ele estava sendo torturado, estava trabalhando forçosamente para os egípcios. Eles eram como se fossem escravos dos egípcios, já não eram mais um povo livre. Eles estavam tendo que trabalhar forçadamente, e eles estavam gemendo, irmãos, gemendo, porque a opressão, a forma como o faraó tratava eles era muito áspera, era muito rígida, e eles estavam gemendo e estavam clamando para que Deus viesse libertá-los. E quando o povo de Deus clama, o que acontece? Olha para mim. Quando o povo de Deus clama, o que acontece? Deus fica indiferente. A Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão fechados para que Ele não possa ouvir o clamor do seu povo. Há povo de Deus aqui essa noite?
Então, quando eu e você clamamos, seja no tempo bom, no tempo ruim, na dificuldade, não importa o momento, se eu e você clamarmos, nós temos uma certeza: Deus está nos ouvindo. Ele está nos ouvindo. Ele está nos ouvindo. E Ele vem em nosso favor. Ele vem em nosso socorro. Quando Ele acha verdade dentro de nós, quando Ele vê que realmente a atitude é verdadeira, Ele vem. E Deus desceu porque Ele viu um clamor de fato verdadeiro no coração do seu povo. E Deus começa a revelar para Moisés: Moisés, você será a pessoa que vai ir em meu nome, você vai me representar, eu quero que você vá ao Egito. E Deus dá sinais para ele, porque ele disse assim: Senhor, se eu for lá e falar, o Deus dos meus pais apareceu e me disse para mim vir aqui no seu nome, e nada acontecer, não tiver nenhum sinal, eles não vão acreditar. E o Senhor disse para ele: o que tu tens na tua mão, Moisés? Moisés disse: eu tenho um cajado. Todo pastor de ovelha, ele tinha um cajado. Para que servia o cajado? Para defender o rebanho. Um dos motivos de ter um cajado, o pastor, era para defender o rebanho. Quais são os predadores de um rebanho, Daniel? O que mais? Tem vários, não é? O Daniel é um rapaz que se criou na campanha. O pai dele tem criação de ovelha. Ele ajudou a cuidar, ainda ajuda. Um dos predadores naturais da ovelha são os lobos. Leão, urso, onde tem. Davi enfrentou leão e urso, que tentaram matar, pegar as ovelhas do seu pai. E existem outros predadores. Então você não vai se lançar contra uma fera de mãos vazias. O cajado, ele servia para você bater, defender a ovelha. Mas também o cajado, geralmente ele tinha uma volta. E com aquela volta, quando a ovelha ela estava atolada, estava em um lugar de difícil acesso, geralmente o pastor ele virava o cajado e com aquela curvatura ele puxava a ovelha. Então o cajado também não era só para defender, mas também era para corrigir, era para puxar, era para trazer a ovelha se ela estivesse se desgarrando ou num lugar que ela não deveria estar. E o Senhor diz para ele: lance o teu cajado no chão. Quando Moisés lança o cajado na areia, de uma forma sobrenatural, o cajado se transforma em uma serpente e começa a correr atrás de Moisés. Moisés fica com medo, é natural. Mas o Senhor disse para ele: pegue esta serpente pela cauda. Quando Moisés pega, a serpente volta a se tornar cajado. E o Senhor disse para ele: coloque a tua mão dentro do seu manto, no seu peito. E Moisés coloca a mão, e o Senhor disse: tire agora. Quando Moisés tirava, a mão dele, que estava outrora perfeita, sã, se transformava numa mão leprosa. E o Senhor dizia para ele: coloque de novo e retire agora. E a mão de Moisés estava curada. Então o Senhor comissionou Moisés com sinais para que ele fosse diante do povo dele, mas também diante do faraó, com sinais vindos da parte de Deus. Mas Moisés, ele olha para o Senhor, e nós lemos o texto inicial. Ele diz: ah, Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sei falar direito, manda outro em meu lugar. Mas o Senhor disse: não fui eu que criei a boca do homem? Não sou eu que coloco as palavras na boca do homem? Não sou eu que fiz o surdo, o cego, o mudo? Não sou eu, Moisés? Era como se Deus estivesse dizendo para ele: se eu estou te pedindo, vai, porque eu vou
te capacitar e você vai ter êxito na sua jornada. Mas Moisés mais uma vez responde para Deus: ah, Senhor, envia outro em meu lugar. Deus ficou irado com ele. Nós lemos, Deus fica irado com ele e começa a dizer para ele: Moisés, teu irmão Arão será o teu porta-voz. Eu falo contigo e falo com ele, e ele vai em teu nome te representar, e ele sabe falar bem, ele vai falar. Mas a questão é, por que Deus escolheu Moisés? Por que Deus escolhe Moisés naquela geração, para aquela missão, para aquela responsabilidade, para aquela realidade de ir até o Egito e libertar o seu povo? Por que Deus escolhe Moisés? Hã? Eu tenho algumas hipóteses sobre a qual Deus havia escolhido Moisés para aquela missão. Mas a minha principal hipótese é porque Deus acreditava em Moisés. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Deus sabia que Moisés seria capaz de ir em seu nome até o Egito e ter êxito na missão. Deus escolheu aquele homem porque Ele sabia que aquele homem era capaz de realizar aquela tarefa. Mesmo Moisés dando desculpas, 2 vezes deu desculpas para Deus, Deus insistiu com ele e disse: é contigo, Moisés. Eu abro um parêntese aqui na mensagem. Talvez Deus já te pediu algumas coisas, Deus já te falou para você fazer algumas coisas, e não estou falando só ministerialmente. E talvez você tenha relutado e tenha dito para Deus: ah, Senhor, eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu não vou fazer, eu acho que isso não é para mim fazer. O meu irmão do lado é melhor, é mais capacitado, ele tem mais estudo, ele tem mais preparo. Às vezes nós temos uma tendência humana e natural de pensar dessa forma, de achar que o outro teria uma condição, uma capacidade melhor de fazer aquilo que Deus espera que eu faça. Mas quando Deus nos escolhe, nos chama, Ele sabe que eu e você temos sim a capacidade de ir em seu nome, de o representar e de fazer o que Ele tem ordenado. Deus não havia errado na sua escolha. O mesmo Deus que não errou nos dias da escolha de Moisés, não errou na escolha de Davi, como foi aberto o culto aqui esta noite, é o mesmo Deus que não errou na escolha dessa geração em te chamar para algo dentro do reino, para uma missão, para uma tarefa, para realizar algo para Ele. Deus não errou o endereço, Deus não errou o nome, Ele não errou na escolha, é com você mesmo, Ele está te chamando. Mas você acredita em você mesmo? Será que nós acreditamos em nós mesmos? Deus acredita em você. Deus acredita em mim, Deus acredita em cada um de nós que aqui estamos essa noite. Mas e nós acreditamos em nós? Sabe, irmãos, eu era uma pessoa bem extrovertida, não tinha vergonha de me apresentar na escola,
de me comunicar com os professores e apresentar um trabalho. Eu não tinha vergonha de nada, eu era desprendido, descolado. Sabe a pessoa descolada? Que não tem vergonha, que se levanta, fala o nome, se apresenta. Eu era assim. Mas chegou uma fase da minha vida, por coisas que começaram a acontecer, que eu comecei a me fechar. E aquela pessoa que outrora tinha a capacidade, desprendido, de se apresentar, de estar à frente de pessoas, começou a ter vergonha, começou a se fechar devagarinho. Quando minha mãe e meu pai se separaram, nós 4 filhos, uma escadinha de idade, eu sou o terceiro, diferença de 1 ano e meio, 2 anos no máximo, de um filho para outro. Minha mãe se separou na época do meu pai, porque o meu pai era uma pessoa alcoólatra. E quão difícil é você conviver muitos anos com uma pessoa viciada em algo, seja drogas, seja álcool, drogas, enfim, não é verdade? Quem já conviveu um pouquinho com pessoas viciadas, não é difícil? É difícil. Geralmente o que acontece quando alguém usa esse tipo de substância? Ela sai do seu estágio natural, ela sai da sua razão, ela se transforma. Então, praticamente, quando meu pai chegava do trabalho, ele já chegava alcoolizado. E minha mãe já havia dito para ele muitas vezes: não beba, não venha dessa forma para casa, porque se você não parar com isso, quando as crianças crescerem um pouco, eu me separo de você. Mas o meu pai não acreditou nas palavras dela. E naquela época Jesus não habitava a minha casa, nós não conhecíamos Jesus, não estávamos sendo ensinados pela palavra como hoje nós estamos aqui. E eu glorifico a Deus porque o meu filho, ele já nasceu em um ambiente, em um lar cristão, aonde ele não precisa ver as coisas que eu vi e vivi. E talvez você está me ouvindo e você está lembrando de estágios da sua vida onde você passou coisas semelhantes. Então eles separaram, e o meu pai, ele vai morar com a minha avó. Ele não tinha casa, ele não tinha condições de alugar, e mesmo que tivesse, ele era uma pessoa muito dependente de estar com alguém. Ele vai morar com a sua mãe, com a minha avó. Meu avô já era finado, minha avó aceita ele, e ali eles moraram muitos anos, até Deus recolher o meu pai. E meu pai, ele não aceitava a separação, e praticamente 2 a 3 vezes por semana ele descia, ele vinha da casa da avó até onde nós morávamos, e a mãe dizia: não abra uma porta para ele, porque senão ele vai entrar e ele vai incomodar. E o que nós fazia? Obedecia quem? A mãe. Nós já sabia como o pai era. Quando ele estava alcoolizado, fora da bebida, era uma rica pessoa, mas nós abríamos as basculantes da cozinha para falar com ele. E quando ele olhava para nós, em vez de demonstrar amor, demonstrar que estava com saudade, o pai olhava para nós e ele nos espraguejava. O que o pai gostava de dizer para nós quando ele estava alcoolizado era: vocês vão morrer de fome, vocês não vão dar certo na vida. E nós crescemos com essa palavra dentro do nosso coração. A palavra, ela tem o poder de trazer vida ou de trazer morte sobre nós, principalmente quando uma palavra, ela é liberada sobre alguém que possui autoridade sobre nós. Pai, mãe, são as pessoas que mais têm autoridade sobre a vida de um filho.
pai e mãe que estão aqui, e aqueles que desejam ter um filho, seja biológico ou adotado, você tem que cuidar as palavras que você libera sobre a vida do seu filho. Tem mães que impensadamente olham para as filhas e dizem: você será uma mulher da vida. Talvez você está me ouvindo aqui, você lembre das palavras que sua mãe proferiu sobre você, e aquilo marca, aquilo fica registrado dentro de nós, principalmente se não conhecemos a Cristo, fica registrado. E eu comecei a crescer e comecei a me tornar uma pessoa tímida. Outrora não era, mas agora tímido. Tinha trabalhos na escola, tinha que se apresentar, tinha entrevistas de emprego, cresci, cheguei à época de trabalhar, de fazer as minhas atividades, não conseguia com facilidade me apresentar. Falar em público era algo extremamente difícil. Mas como que pode alguém que outrora tinha facilidade, agora não tem mais? O que aconteceu nesse intervalo? Palavras, situações, tudo aquilo foi me colocando dentro de uma bolha. E eu ia prestar um vestibular, eu ia tentar um emprego, eu ia tentar um concurso público, e eu não tinha êxito. E quais eram as palavras que vinham à minha mente? Quais eram as palavras que batiam forte dentro de mim? As palavras do meu pai. Eram as palavras que vinham: vocês morrerão de fome, vocês não serão nada na vida. E eu me contentava, eu pensava comigo mesmo: é verdade, meu pai tinha razão. Mas passou os anos, e eu estava no exército, o último ano do exército. Eu servi 7 anos em Santa Maria, e dentro da sessão que eu servia, no almoxerifado, um subtenente e um sargento se converteram ao Evangelho. E pensa em homens que mudaram de vida, de pensamento, de palavras, de atitudes, mudaram da água para o vinho. E quando nós mudamos e temos esse encontro com Cristo, qual é o nosso desejo? De ficar quieto só para nós e guardar Cristo e o seu reino, a alegria só para nós, é isso? Não, a gente transborda, a gente quer falar para todo mundo que Cristo é real, e que as coisas podem mudar quando nós temos um encontro com Ele. E eles começaram a me evangelizar, começaram a falar de Jesus devagarinho, sem atropelo, e começaram a entre eles mesmos, dentro da minha sessão, a conversar e falar das experiências que eles estavam tendo com a glória de Deus. O que eu comecei a fazer? Ouvir e sentir um desejo de conhecer a Deus também. E um dia a igreja que eles iam se muda de lugar, de prédio, e se muda para perto da casa onde eu morava, do endereço onde eu morava. E o sargento, ele olha para mim e diz: irmão, a igreja se mudou, está perto da tua casa, o culto lá é domingo, 19 horas, se você puder vai. Eu fui, tive um encontro com ele, comecei a conhecer a verdade, comecei a conhecer a palavra de Deus. E quando nós conhecemos a verdade, algo começa a acontecer. O que acontece? O que acontece quando você conhece a verdade? Eu não ouvi. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará.
E eu comecei a voltar, e ir nos cultos, nos cultos, ser ministrados. Comecei a ler a palavra. O Senhor começou a me curar. Ele começou a me restaurar. E um dia eu estava lendo o texto que Paulo, ele relata algumas coisas. Se não me engano, o texto de Filipenses, onde Paulo vai dizer assim: eu sei passar pelos dias difíceis, eu sei passar e ser alegre e grato em Deus, quando eu tenho muito e quando eu tenho bastante. E ele vai falando, e esse é o contexto da sua fala, e ele diz assim: eu, Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo vai dizer assim: Ele está comigo, o poder dele está comigo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando eu ia prestar um concurso, quando eu ia fazer uma prova, quando eu ia para uma entrevista de emprego, agora eu já não ia mais com aquela mesma ideia, com aquele mesmo sentimento de derrota. Agora eu já ia posicionado, porque eu sabia quem eu era em Cristo Jesus. Eu já ia com um semblante de vencedor, eu já ia com uma atitude diferente. Eu já saía de casa dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Totalmente diferente, posicionado, sabendo que Deus estava comigo, sabendo que Deus me amava e havia me escolhido. Deus te ama e te escolheu. Às vezes o problema está aqui dentro de nós. Nós olhamos para nós ainda da forma humana, não com o olhar de Deus, e achamos que nós não somos capazes. E a mensagem desta noite, a conclusão, o fechamento é: você é capaz, sim. Tem sonhos dentro de você, menina. Me esqueci o teu nome, eu não sou bom de lembrar o nome. E o Senhor me diz que muitas vezes você está ouvindo a mensagem e está passando um filme na tua mente. Você muitas vezes pensou: eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se isso é para mim, parece ser muito grande, eu não sei se eu vou conseguir. Deus está te falando contigo esta noite: é para você, você vai conseguir. Você foi chamada para vencer. Você foi chamada para manifestar a glória de Deus por onde você passa. Não te olhe mais com o olhar humano, não te olhe mais como você se enxergava, mas comece a se enxergar como uma mulher vitoriosa em Cristo Jesus. Quando nós mudamos o nosso pensamento e a nossa realidade, já se coloca de pé, meu querido. Nós começamos, querido, a vencer na vida. A vencer. Nós vamos e temos êxito naquilo que nós vamos fazer. Pare de te olhar como mais um. Pare de te olhar como aquele que não vai conseguir. Mas comece a te olhar a partir de hoje com os olhos do Senhor. Se Deus te plantou nessa geração, se Deus te escolheu, não estou falando só ministerialmente, você tem todas as condições de vencer e ser um sucesso. Só depende de quem? De você mesmo. De você mesmo. Eu quero ver dentro dessa casa jovens se formando. Eu quero ver jovens dentro dessa casa ocupando lugares importantes dentro da sociedade, cadeiras de autoridade. Por quê? Porque você entendeu que Deus te chamou para essa geração, para você fazer a diferença. Moisés não acreditava nele mesmo, talvez por medo de ir lá e ser morto, pela desculpa da forma como ele falava, duro de palavras. Uns dizem que ele era gago, não temos a certeza.
Mas o Senhor olhou para ele e disse: você é capaz. O Senhor olhou para mim e olhou para você, e Ele está dizendo: você é capaz. Você é capaz. Se coloque de pé nesta noite. Todas as profissões são importantes. Todos os lugares são importantes aonde nós trabalhamos. Mas você não pode se contentar com coisas pequenas, sendo que Deus tem coisas grandes para você. E às vezes nós nos contentamos com pouco. E quando Deus Ele quer nos promover, nós ficamos com medo. Se Moisés, querido, falasse talvez para Deus, é uma suposição. Talvez se Moisés falasse mais uma vez para Deus: Senhor, eu não vou, envia outro. Talvez Deus teria passado aquele momento e aquela realidade para outra pessoa. É uma hipótese, não sei. Mas se isso acontecesse, Moisés não iria viver aquilo que ele viveu com Deus. Seria um eterno pastor de ovelhas. Mas porque ele disse sim para Deus, ele viveu algo extraordinário nos seus dias. E isso com 80 anos de idade. Já não era mais um menino. Quando ele assume o chamado, ele tinha 80 anos de idade. Ele podia olhar para a sua limitação humana, sua limitação de idade, e dizer: Senhor, eu já tenho 80. Pega o mais novo, pega alguém. Mas o Senhor dizia: não, Moisés, é você. Não é porque você já alcançou uma certa idade, que os teus cabelos já estão brancos, que você já viveu muitas coisas da vida, que você não pode viver coisas melhores. Tire isso da sua mente. A idade não é limitador para Deus. Se você ouvir a sua voz, você entender o comando, a realidade, Deus pode fazer você viver os melhores tempos da sua vida a partir de hoje. Idade não é limite para Deus. Não coloque limitação nos teus sonhos, não coloque limitação em Deus, porque nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Não é porque você foi pobre que teus filhos têm que ser pobres. Não é porque você passou fome outrora e aquilo naquele momento, por uma necessidade, que os teus filhos têm que passar fome. Não é porque você viveu situações horríveis que os teus filhos têm que viver nessa realidade, situações horríveis. Eu profetizo que os nossos filhos voarão. Eu profetizo que os nossos filhos, os nossos jovens serão sucesso, alcançarão outras nações, alcançarão posições que hoje nós sonhamos e talvez não alcançamos ainda. Deus está falando com pessoas aqui. O Espírito de Deus está aqui para trazer convencimento ao seu coração. Se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando, mandou te dizer que Ele está cuidando. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou.
lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Esse aí é você. E onde eu colocar a mão, eu vou abençoar. É pra você, é por você mesmo. Não chores, quem cuida de você não dorme. E levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. E não chores, quem cuida de você não dorme. E levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. E não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. É tempo de mudar o pensamento. O livro de Romanos, capítulo 12, Paulo vai dizer que nós precisamos transformar a nossa forma de pensar. Transformação de mente. Não podemos mais nos olhar como nos olhávamos antes de Cristo, mas temos que nos olhar agora como Cristo nos vê, como sua palavra declara: mais que vencedores, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu preciso encher a minha mente, não mais com as palavras que me ofenderam, não mais com as palavras que me prendiam, não mais com aquilo que haviam lançado sobre a minha vida, mas encher agora a minha mente com a palavra de Cristo, e me posicionar e me levantar, pois assim eu viverei a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Feche seus olhos e adore o Te Senhor. abençoarei. Feche seus olhos por um momento e adore a Ele, se renda a Ele. Uma nova Se renda, se renda, se renda a Ele. Pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Quantos homens e mulheres receberam não na sua vida?
Quantos homens e mulheres ouviram muitas vezes o não, dizendo: você não nasceu para isso, essa realidade não é para você. Tentaram roubar um sonho, uma realidade que já estava no coração de pessoas. E o Senhor me traz à memória um dos maiores jogadores de basquete que já passaram por essa terra, Michael Jordan. E muitas vezes, quando ele começou, ele tentou ingressar naquele sonho, naquela carreira profissional, ele ouviu muitas vezes o não. Ele ouviu muitas vezes pessoas dizer: rapaz, vai fazer outra coisa, isso não é para você. Mas ele não desistiu. Ele olhou para dentro de você, para dentro dele, e viu uma realidade que ali estava. Ele se posicionou, e ele foi um dos maiores jogadores de basquete, porque ele não desistiu. Há uma tendência natural e humana dentro de cada um de nós de desistir, mas a Bíblia diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Não é tempo de você desistir daquilo que Deus tem te falado. Não é tempo de você desistir de um sonho que Deus já colocou no seu coração, porque de Deus vem o querer e de Deus vem o efetuar. O inimigo tenta laços e embaraços